E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, este é um live aqui do Duplo Expresso, Carnaval, terça-feira de Carnaval, e a quaresma já começou há muito tempo no Brasil, e a gente vive tempos sombrios, né? Então, antes mesmo da quarta-feira de cinzas, nós temos muito o que falar sobre esse cenário brasileiro, que não é nada engraçadinho, como muitos estão pensando. Comigo, o Rômulus Maia, que está na Suíça, meu colega, parceiro de apresentação e comentários para esta live, onde vamos falar. Rômulus, temos que falar aqui, assim, de qualquer jeito, né, sobre uma justiça e uma política globalizada, como seria esse nome? Globalizada, né? Que seria do Globeleza, globalizada, né? Talvez seja isso. E um carnaval, uma escola de samba com política na veia, assim, sem dar trégua nenhuma para golpista. A escola de samba mais comentada, eu acho que assim, das últimas décadas, né? Trouxe uma coisa simples: atacar o inimigo certo. Não é isso, Rômulus? Bom dia. Bom dia, Wellington Calazans. Bom dia para você que está nos vendo aí. Eu estou dizendo o dia, Wellington. Sabe que dia é hoje? Dia 13. Dia 13. Hoje é dia 13. E está dando retorno aí, eu acho. Parou. Está dando um pouquinho. Então, continue. Tá. Então, hoje é dia 13, terça-feira. E realmente, ô Tina, sai. Não, no carnaval, a Tina quer aparecer também aqui, ó. Então sai fora. Já começa na abertura fazendo latindo? Pô, para aí você. Aí, assim, impressionante. Eu acho que o número de pessoas que me mandou link para ver esse desfile, eu não vi ainda, mas eu vou ver. Tá aqui aberto para eu ver, tô doido para ver, já estou sabendo os autos aí, mas é o que você falou, Wellington. É engraçado, tem uma professora muito querida, professora emérita de ciência política, antropologia da USP, uma leitura de letra, ela é discreta, então não vou falar o nome, ela não gosta de aparecer. Mas ela sempre falava assim, o que é fazer política? Fazer política é falar com o povo, é falar na língua do povo, do jeito do povo, saber transformar em sentimento o argumento que a gente racionaliza e fica falando aqui. Entendeu? Assim, a gente fala, mas não, política é emoção, muito mais emoção. Isso tudo comprova, né, a questão da comportamental, dos viéses cognitivos e racionalidade limitada, são conceitos de economia, de psicologia econômica. Fala isso, que a decisão política até eleitoral é muito mais emocional do que racional. Isso não é um demérito, assim, política é emoção. Aliás, tem uma definição famosa, que me escapa o nome agora, uma pessoa falou que política é a faculdade que só o homem tem de lutar, de mudar o inexorável, o inevitável. Então, assim, a razão te fala, olha, não tem jeito, você está ferrado. Mas a política é o que faz você se bater e mudar o que era imutável. Então, vem na língua do povo, uma escola de samba, mostrar o que era para a gente estar fazendo aí, ó. É isso, gente, a política na veia, carnaval e calão da Globo, entendeu? Teve que transmitir isso, que os caras ficavam mudos, velho. Não falavam nada durante o desfile, cara. Eu tô doido pra ver, gente. Saindo daqui, eu vou ver esse desfile, velho. Pois é, Rômulus, e enquanto a gente aqui ficava brincando, né, que os políticos estavam limitados ao papel de narrador de futebol, lá vai Doutor Zanin pela ponta direita, tocou para a Valesca na esquerda, cruzou para Jeffrey, não é? Então, vem uma escola de samba, a Tuiuti, não é assim que pronuncia? Unidos do Tuiuti. É isso aí, Tuiuti. E deu uma aula aos desunidos da esquerda. Unidos do Tuiuti, com uma aula aos desunidos da esquerda. Por quê? Atacou a Globo. É isso. Pega a Globo, aperta a Globo que o golpe geme. Isso aí é clássico, não é? A gente vem falando isso há quanto tempo, né, Rômulus? Agora, quem gostou mesmo, Rômulus? E aí a Lava Jato vai querer investigar, vão dizer que ele patrocinou com dinheiro de Caixa 3, Caixa 4, Caixa... Doutor Zanin, viu? Porque Doutor Zanin, rapaz, era o cara... Ele não podia dar um passo, Doutor Zanin foi ao banheiro. Doutor Zanin agora está na sala de espera, né? Os políticos eram assim, o Big Brother de Doutor Zanin. Aí vem uma escola de samba e ensina como é que faz política, Rômulus. Como é que faz política, não é? Assim, o Doutor Zanin deve estar com a boca escancarada, cheia de dentes nesse momento, né? Porque... Só você, Wellington. O cara fica narrado, Doutor Zanin vai ao banheiro, só você mesmo.
Não, mas olha só, doutor Zanin, ele seria o melhor advogado do mundo num país sério, onde a justiça funcionasse, porque ele respeitou as leis do início ao fim. O problema é ser juiz sério com a justiça descarada. Aí, meu irmão, fica difícil. Só mesmo o carnaval para no tom. E aí, Rômulo, a gente tem que comentar também por que a arte e a cultura foram os primeiros alvos dos canalhas do MBL, dos canalhas do golpe, dos canalhas da Globo, que confunde arte com entretenimento vulgar, não é? Então, por quê? Por que quiseram pegar? Porque a arte é isso. Em uma hora, denunciou da escravatura a reforma da Previdência. Assim, numa tacada só. Mostrou aquilo que eu chamo aqui de antarelos, os patos de amarelo, com a camisa da CBF, manipulados com a mão da Globo e do empresário ali, transformando cada um deles num boneco de ventríloco. Aquilo foi sensacional. Não é bem ventríloco, é aquele boneco... Tem um nome, eu esqueci agora. Títere, né? Títere, exatamente. É porque a gente fica falando outros idiomas, aí se dá mal depois. Aí não fala nenhum nem outro. Mas é isso, Rômulus. Então, é através dessa escola Tuiuti que vai ser perseguida, vai ser desclassificada, vai ser rebaixada, vai ser... Meu irmão, olha, não tem bumbum bate com bum pro curundum, que foi assim a primeira vez que eu acompanhei carnaval, lá eu acho que era 82 isso, né? Esse samba enredo, que todo mundo comentava que a música imitou o som do tamborim, não sei o quê, tudo lindo. E aí eu, pô, mas isso transforma nada. Eu pensava na época, eu era uma criança revoltada do cacete. Nasci na Bahia, não dá para não ser revoltado, né? Na época de ACM. E aí... vinha essa coisa do bumbum bate com bum por curundum da época, que todo mundo comentou e virou, porque toda vez que falava em samba tinha que citar esse negócio. Agora, meu irmão, quando for falar de samba, tem que falar da Tuiuti, porque deu uma aula de como a arte pode sim e deve sim denunciar os acontecimentos contemporâneos, Rômulo, que tem aquela coisa, não, porque a arte tem que ser isenta é um cacete, isenta em cima do muro. Certo? Raul Seixas não precisou baixar o nível, não precisou defender partido nenhum, nem nome nenhum, mas fez uma música que transcende. Você ouve uma música de Raul Seixas hoje, ela é mais atual do que qualquer uma que foi feita ontem. Não é? Rômulus. Wellington, eu estava falando ainda há pouco daquela professora, ela vai amar o seu comentário que você acabou de fazer. Eu estou aqui compartilhando. Acho que eu já publiquei lá, agora já está publicado no blog, então o pessoal que assina, você assine aí e-mail, notificação por browser, que toda vez que a gente entrar aqui, você recebe uma notificação ao vivo e vem ver a gente, né, para driblar aí esses boicotes de outros mecanismos. Deixa eu te falar, Wellington, essa professora, como eu falei, ela foi professora na USP de Ciência Política e também de Antropologia. E antropologia é arte, a cultura, ela sempre fala, o homem surgiu, o ser humano, quando surgiu a arte. E eu já falei isso aqui também. Os historiadores, todo mundo fala que o homem moderno foi quando a gente começou lá. Você falou aqui, lembra, Wellington, outro dia lá da caverna que o Pablo Picasso falou, esqueci o nome do lugar de novo, gente, da cidade lá na Espanha, né, que lindo o teto, e falou, o ápice, né, o ápice da arte foi aquela pintura rupestre lá no teto. Ele falou, de lá para cá é só decadência. Então, assim, ali é que marcou a humanidade, a arte que nos tornou humanos. Antes a gente era animal, a gente virou humano quando a gente começou a fazer arte. E ela sempre fala isso. Eu falei para você que ela falava da importância de falar ao povo, e falava da importância da emoção, que política é razão, mas é muito mais emoção. Ela, sempre como antropóloga, sempre trabalhou muito com arte, e ela falou, a arte é a... Aí você falou sensacional, porque o golpe foi primeiro a atacar a arte. Porque é isso mesmo, a arte é o jeito de tocar, de driblar todo esse fake news e discurso, não sei o quê. A arte, ela vai, direto ao coração. Não tem globo. Não, tá lá, ficaram falando não sei quantos anos, Lava Jato. Entra numa escola de samba em uma hora, como você falou, detona a Globo na Globo, entendeu? Isso me lembrou Brizola, cara. Brizola deve ter lá em cima, assim, aplaudido, né? Assim, Brizola era assim, né? Na cara da Globo ele falava as coisas assim, na cara da Globo, na transmissão, os caras sacanearam. Então, assim, é o que você falou, a arte é a chave para a gente chegar
ao povão, nada de classe média, não, como falei. É o povão, é o pobre que vai nos dar a vitória e vai nos dar a chance de resgatar o Brasil. Ô Rômulus, eu não vou nem lhe interromper, vou deixar você estar empolgado aí, eu acho que você está certíssimo quando você resgata também uma coisa que a gente tem defendido muito, não é? A Rede Globo e Fernando Henrique Cardoso dizendo por aí que é a classe média que faz a diferença. Diferença de quê? Num país de miseráveis, quem faz a diferença é o miserável. É só dar o título de eleitor e ensinar o miserável de que o título dele, o voto dele, muda a vida dele. Você vai ver se é classe média ou se é miserável que vai fazer a diferença. Mas, Rômulus, o mais interessante disso tudo não é o que a Globo disse sobre a escola de samba em 37 segundos do Jornal Nacional. Foi o silêncio dos apresentadores. Eu ontem assisti aqui esse negócio aí, porque a gente tem que assistir mesmo, né? Nunca fui dado muito a esse tipo de manifestação. Meu carnaval é bem diferente, o carnaval de rua, eu sou lá da Bahia e tal, não gosto de carnaval, acho um saco, acho trio elétrico uma agressão ao ouvido, a música é de péssima qualidade para o meu gosto musical, acho que aquele cheiro de cerveja, de mijo na rua é terrível, assim, então, eu tenho essa lembrança. Além disso, eu trabalhava em rádio em Salvador na época, a lembrança que eu tenho de carnaval é de bêbado tentando tomar o microfone da minha mão para ficar gritando. Então, eu não tenho como ter boas memórias do carnaval. Aí eu fui lá, não é, assistir a esse desfile de ontem, de anteontem, o desfile foi domingo à noite, mas que todos comentaram ontem. E o que eu vi, Rômulo, de mais espetacular foi o silêncio imposto aos comentaristas e narradores da Rede Globo. Porque é covardia quando a arte impede o inimigo de se mover. Assim, é como aquela coisa da abduzão, né? Os seres abduzidos que ficam assim, imóveis e não conseguem reagir a nada. Foi assim a equipe da Globo. Eles foram abduzidos pela arte da Tuiuti. Que coisa fantástica. Tá de parabéns aí o pessoal. Olha, eu acho que do Rio de Janeiro como um todo, todas as escolas de samba se reviram nesse protesto, porque escola de samba, é isso que você falou, é a catarse, né, Rômulo, do pobre, do miserável, são os minutos de consagração de um esforço que é a somatória de esforços de pessoas em condições subhumanas, muitas vezes, e ali eles expressam toda a sua alegria, angústia, revolta, mas de uma maneira muito criativa. E eu acho que todo o samba brasileiro, todas as escolas, todos os carnavalescos, de um modo geral, estão de parabéns, porque provaram que, através da arte, é possível denunciarmos essa guerra, essa luta de classes que existe no Brasil e que estão tentando resgatar. Não é? Porque se você for olhar numa visão mais crítica, você vai assistir depois aí a reprise do desfile, Romulo, você vai ver que quando denuncia a escravatura na sua origem, acaba denunciando a contemporaneidade da escravatura, a continuação, não é isso? Wellington Calazans, lembrando aqui que a gente já falou que aquele historiador lá da sua terra, da Bahia, levantou os documentos e revelou que a origem do dinheiro da família Marinho, que possibilitou criar esse império da manipulação, é o tráfico de escravos. Então eles vivem literalmente do sangue do oprimido há séculos. Há séculos. Lá na Bahia eram traficantes de escravos. Entendeu? O trato dos viventes, como fala aí Luiz Felipe Alencastro. E então eles estão ninguém melhor do que a Globo para entender ali do fim da CLT e da escravidão, porque eles estão aí vivendo disso desde há quase 200 anos, sei lá, quase 200 anos, porque no meado do século XIX, daqui a pouco dá 200 anos. Então, assim, sensacional, entendeu? E aí, como você falou, tem que ir para cima da Globo, Wellington. E, em vez de fazer, o pessoal, quando eu comento, eu não gosto de escracho em pessoa, essa coisa de no avião, eu, pessoalmente, não estou falando mal de quem faz, mas assim, eu não acho que é muito efetivo, você vitimiza aquela pessoa, então, politicamente, não é efetivo. Mas eu sou totalmente a favor do escracho de símbolos, entendeu? E aí, o senador Lindbergh vai estar aqui com a gente amanhã, aí já voltando com tudo depois do carnaval, quero ver o que ele vai falar desse desfile. O Lindbergh, quando esteve aqui com a gente semana passada, ele falou desse escracho da Globo, ele ressaltou como era importante que
União do Levante da Juventude, ou grupo, não sei, fez, mas ele falou, eram poucas pessoas, ele queria mais, e era isso. Vamos ocupar a Globo com 1.000 pessoas ali no Jardim Botânico. Eu conheço, ele é pequeno, se você botar 1.000 pessoas ali, não tem quem controle, entendeu? Então é isso que a gente tem que fazer. E aí, você falava do Rio de Janeiro, do Carnaval, você falou até daquele samba clássico que ficou aí da Império Serrano, uma escola tradicional lá, de Cascadura, não, Cascadura não, Madureira, desculpa, de Madureira, que é o bairro da Portela, aquele samba, né, bumbum bate com bumbum, no início dos anos 80, e esse samba... Procura um dom! Esse samba, ele já era uma crítica social, porque o nosso samba, minha gente, é isso aí, porque, Wellington, nos anos 70, surgiu a Beija-Flor de Nilópolis, que eu não sei se você sabe, é a escola da Globo. A Globo ama a Beija-Flor de Nilópolis, sempre, que nem ela manipula política, ela manipula o carnaval, sempre Beija-Flor é o melhor, não sei por que eles têm esse tesão na Beija-Flor, mas é sempre assim. E aí a Beija-Flor começou com o Joãozinho 30, com todo o seu talento, quem o admirava profundamente, inclusive essa professora e antropóloga de arte conheceu Joãozinho 30, e ela disse que Joãozinho 30 uma vez chorou, falando assim, nossa, lá no Rio a gente achava que aqueles carros alegóricos eram arte, quando ele foi, para falar do resto do Brasil, né? Quando ele foi lá naquele... Qual é o nome daquelas? Parintins, lá do Garantido e Orgulhoso. Caprichoso e Garantido. A luta Caprichoso e Garantido. Isso, Caprichoso e ele chorava como criança, falando assim, meu Deus, o que é isso aqui? Que ele trouxe aqueles artesãos lá para o Rio, falou assim, não, vem aqui me ajudar. Jesus, vem me ajudar, que vocês são sensacionais. E aí, mas enfim, o Joãozinho 30 lá, a escola de bicheiro, lá do Anísio Abrão, né, muita grana, Beija-Flor, chegou fazendo aquele carnaval luxo. Era dinheiro, carro alegórico em cima, tal, e blá, blá, blá. E aí o carnaval virou aquele assim, no final dos anos 70, Beija-Flor ganhando um atrás do outro, aquela coisa que o Joãozinho 30 falava, né? Quem gosta de pobreza é sociólogo, o povo quer luxo. E aí botava aquela coisa. E é verdade, o povo merece luxo. Eu quero que o pobre tenha luxo o ano inteiro, não só no carnaval. E aí, aí o Salgueiro, que era aquela escola tradicional de raiz, Wellington, era por muito tempo das que tinha mais, né, a Portela era que tinha mais títulos, depois Império Serrano, e aí veio com esse assim, o nosso samba, minha gente, é isso aí, era só ali, samba no pé, sem nada, e voltando à raiz do samba. Então dialoga perfeitamente com isso aí, que é mais uma vez uma escola que não é daí das grandes escolas, mas chegando e retomando e mostrando que o samba é resistência, Wellington. Sempre foi. O samba irreverente era reprimido, roda de samba lá. O pessoal falava junto com os terreiros, com capoeira no Rio de Janeiro. Veio muita gente no fim da escravidão da Bahia. Você sabe que o samba moderno, ele surgiu na casa, assim, o pessoal falava que era uma senhora negra, mãe de santo, que se chamava Tia Seata. Ela era baiana, foi da Bahia para o Rio, e assim, a casa dela foi a sala de parto do samba carioca. Assim, todo mundo que ia lá nessa roda de samba da Tia Seata, né? Eu acho que é início do século XX, então a gente vê, assim, mesmo a gente fala sempre muito bem aqui, né, da herança do varguismo, mas você sabe que no Estado Novo, né, que era aquela coisa louvando o trabalho, havia muita repressão contra a chamada malandragem da Lapa, aquela coisa, aquela cultura meio gauche, meio luxo, aquela coisa. Então eles reprimiam, falando assim, era contrapondo o trabalhador, né, o DIP, aquele Departamento de Imprensa e Propaganda, contrapondo o trabalhador àquele malandro da Lapa. Então reprimia o capoeira, reprimia a escola. Então assim, a Globo sempre tentou pasteurizar e domesticar. O Paulo Henrique Amorim sempre fala, né, que a Globo, com essa transmissão, estragou o carnaval. Mas não adianta, porque uma hora sai da bolha. Carnaval é resistência, e o samba é resistência, como a capoeira está aí, né, resistiu quantos anos? Resistiu à escravidão, essa expressão da cultura negra, não se apagou, pelo contrário, se tornou mais forte. E é isso aí, Wellington. Então, mostrando mais uma vez, o samba é resistência, o povão, e é assim que a gente vai chegar no pobre, Wellington Calazans. Pois é, olha, Romulo, só para concluir aqui o papo do samba, uma vez eu estava conversando com o Martinho da Vila, né, lá em Angola. Ele é embaixador de Angola aí no Brasil, você sabe disso. Então, Martinho da Vila, eu estava conversando com ele, porque tem uma coisa lá em Angola que o samba brasileiro deriva do samba de Angola e tal. E eu perguntando a Martinho da Vila sobre isso, né? Eu tinha entrevistado ele, a gente ficou conversando lá. Aí ele fez, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque o samba, você falou aí da Bahia, e ele falou exatamente que o samba... Os escravos, os negros escravizados da Bahia que foram para o Rio de Janeiro e deram origem a esse samba como nós conhecemos hoje, eles não eram
angolanos. Eles eram de outras regiões, de outros países africanos. Então, Martinho da Vila já matou ali na origem. Assim, ele estava em Angola, mas ele saiu de outro país africano, foi ao Brasil, né, e voltou para Angola para explicar ao angolano o equívoco de confundir samba com samba. Então, o Martinho da Vila realmente merece o meu respeito, porque ele deu uma aula assim, de história, ele conhece realmente, ele é o samba vivo, né, se você for olhar. Então, mais uma vez aqui, Rômulo, e quando eu falei do Bumbum Bate com Bum pro Curundum, eu não minimizei, não. Eu só falei assim que, naquele momento, naquele cenário de ditadura e tal, não transformava nada, não é? Porque eu estava falando sobre a exposição desse desfile como uma coisa atual, uma coisa que está agora e as pessoas não conseguem ver porque estão assistindo a Globo. E aí o cara entra na Globo e denuncia uma coisa que é hoje, o Antarelo, aquele pessoal da área VIP dos camarotes ali, não é isso, Rômulo? Você que é carioca sabe mais do que eu. Aquele pessoal que deve ter olhado assim, deve ter se revisto em cada pato, manipulado com aquela mãozinha. Aquilo foi fantástico, porque agora é pulsante, foi nesse sentido que eu falei. Porque eu acho que naquela época da ditadura, se eu fosse lá um Joãozinho 29,3, por causa da inflação, sempre caía, né, o valor do Joãozinho 30 na época. Então, se eu fosse um Joãozinho de escola de samba, eu iria botar, era desfile de soldados, sabe? Eu iria inventar uma arte dessa, assim, para denunciar a presença da ditadura. Só estou dando um exemplo, assim, hipotético, tá? E por isso, eu acho que essa Tuiuti, ela é, hoje, para mim, a maior representação do samba e do carnaval no Brasil. Porque eu vi em Salvador, por exemplo, aquela banda System, não sei das quantas, falando a mesma coisa, fora Temer. Mas, meu irmão, fora Temer para quê? Para entrada de Maia? Se fora sistema, fora Estados Unidos da América, não é? Fora Estados Unidos da América, vamos começar a falar isso aqui, Rômulo. Tem que repetir muito isso. Fora Estados Unidos da América. Certo? Porque esses são os inimigos do Brasil. A gente que teve uma como chama? DR ontem, né? Aqui do programa. A gente tem que propor ao Brasil que faça uma DR aí com a relação com os Estados Unidos da América, Romulo. Eu propus isso aqui ontem. O Brasil tem que congelar por 2 anos essa relação com os Estados Unidos. Tira o embaixador brasileiro dos Estados Unidos, convida o embaixador norte-americano a sair do Brasil. E para saber como é que o Brasil sem os Estados Unidos é melhor, é pior, vamos saber, vamos politizar as pessoas com ações. Porque não dá, para querer um coelho, que é o caso do Brasil, querer ser amigo de uma raposa, os Estados Unidos. E Muniz Bandeira, que com todo respeito à memória dele, para citá-lo aqui, mas a pessoa com a qual eu falava todos os dias nos últimos 18 meses, e falava, olha, o problema dos Estados Unidos é que eles não cumprem acordos. Eles prometem e não cumprem. Então, Rômulo, vamos pegar esse ato político manifestado através do samba e trazer para a política. Porque você que é advogado sabe, a sua ascensão hoje como blogueiro no Brasil é porque você, sobretudo, é um advogado competente, não é? Quase doutor aí, graças à derrubada de Dilma, o seu doutorado aí está pendurado, não é? Mas com 2 especializações, etc. E você está vendo que a política foi invadida pela juristocracia, que você determinou muito bem, que o professor Robson Sávio, não é? Que é cientista social, chama de plutocracia. Certo? E eu acho extremamente oportuna essa nomenclatura aí. Então, Rômulo, é sobre isso que a gente tem que falar. Doutor Zanin, parabéns aí pelo carnaval, conseguiu curtir. Agradeça lá o pessoal da escola de samba, porque tirou, né, desligou as câmeras do Big Brother da sua casa e do seu escritório, né, Rômulo? Excelente, vai ter isso mesmo. Né? Finalmente ele pôde curtir feriado, cara. Porque é o BBB, né? Realmente ficou, né, seguindo as câmeras. A gente deve ter uma. Ele devem ter colocado então, um pau de selfie grudado nele.
já com um 4G que fica transmitindo ali 24 horas. Agora foi como você falou, foi desligado o sinal. O Wellington falou várias coisas sensacionais. Então, assim, é aquela questão que a gente falou, o novo mantra aqui do programa é: tem que dar nome aos bois, é os Estados Unidos, é o golpe do judiciário. A gente quer nossas lideranças políticas dando nome aos bois. Aquele artigo ontem que nós publicamos aqui falando por que o PT teria essa dificuldade, está com muita repercussão, inclusive internamente nos grupos do partido. Então a gente quer trazer o PT para isso, que o PT finalmente ouça o embaixador Samuel, nosso colunista aqui, com muito orgulho, né? A gente tem esse luxo. Então, vamos falar sim, que a gente está sobre invasão, que está sendo... O embaixador Samuel sempre compara, ele fala, esse programa que está aí é o programa se o Brasil tivesse sido invadido por uma guerra convencional, não é híbrida, não. Seria esse programa. Ele compara o colaboracionismo do governo atual ao ocupante estrangeiro à França de Vichy, lá, que era colaboracionista com a Alemanha nazista. Ele fala que é muito semelhante. E é verdade. Uma metáfora boa para a gente entender. A gente está sob ocupação e tem um governo fantoche aí instalado. Então, Wellington, você sabe, a gente falava dessa dificuldade do PT, eu concordo com você, tem que ter uma DR com os Estados Unidos, sim. Tem que ter uma DR. No mínimo, Wellington, você não vai prorromper aquela história de chamar o embaixador, né, convocar o embaixador em Washington para esclarecimentos, e não manda de volta, deixa ele prestando esclarecimentos em 6 meses. Sabe que em diplomacia, essa coisa, que é tudo é um protocolo. Se você chamar o embaixador de volta, é tipo assim, olha aí, que tá, pô, assim, a pessoa tá puta, aí fala, chama o embaixador para esclarecimento, assim, chama e deixa uns 6 meses no Brasil. Aí, eles têm, a burocracia que emergiu no PT, que naquele artigo que a gente publicou ontem, muito bom, fala que ela foi condicionada a buscar figuras de autoridade fora do partido, então, no judiciário, na mídia, no sistema financeiro, ela tem medo de defender isso, Wellington, e sair uma coluna do Hélio Gaspari falando que ela é bolivariana, ela se pela de medo disso. Esse é o problema. Então, assim, mas a gente não está na hora, entendeu? Então, está na hora de ir pro pau e dar nome aos bois, a nossa nova bandeira. A gente falando aqui de carnaval, Wellington, não posso deixar de registrar o Sambódromo, obra de Oscar Niemeyer, com Brizola no seu primeiro governo lá no Rio de Janeiro, e que ele sabia, o Brizola, que é um político sensacional, ele sabia da importância da valorização da expressão cultural para a luta política. Então ele fez como um carro-chefe, assim, digamos, né, o símbolo daquele governo dele, dar ao povo, né, prestigiar a sua expressão cultural, e fazia ali, né, e a Globo sabotou, falou que não ia ficar pronto, que nem a Copa, não vai ficar pronto, não sei o quê, desvio, a Globo nunca engoliu o Sambódromo do Brizola, o Wellington. E você falava aí, sua lembrança sensacional dos camarotes, daquela gente, ele tem camarote, Wellington, do Ronaldinho Fenômeno, não sei se esse ano tem de novo, mas já teve. Tem do Ronaldinho Fenômeno, eu acho que tem camarote do Luciano Huck, tem camarote das cervejas golpistas, né, daquele homem que é o mais rico do Brasil, entre aspas, porque ele vive aqui na Suíça para pagar imposto baixo aqui, e não no Brasil. Ele ganha dinheiro, né, você bebendo dessa cerveja golpista, e ele bota o dinheiro fora do Brasil. Então, ele só está sugando e veio para cá curtir evasão fiscal aqui, né? Então, lembrando, esse camarote, eles devem ter calado a boca ali. Eu imagino o silêncio. Eu imagino o silêncio que deve ter tido e o povão vibrando. Você sabe que tem os setores populares, a primeira arquibancada e a última, que é o setor 13, salvo engano. A popular é a 13, lá, a do final. Então, é a 1 e a 13, que é mais afastada, e o pessoal vai lá, tem um pessoal que fica, Wellington, tem um viaduto do lado, porque ali é o mais popular mesmo, porque eles ocupam, o viaduto dá para você ver, então fica um povão ali vendo de graça, né, o desfile, e disse que os setores populares foram ao delírio, porque é importante pensar nisso, gente, o Rio de Janeiro é o laboratório do que eles querem que o Brasil, essa terra sem lei, fala, né, em inglês fala failed state, um estado falido, é o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro é o Brasil amanhã se eles prosperarem. Então, o pessoal que está ali sabe melhor do que ninguém, o Fluminense hoje sabe melhor do que ninguém o que esse projeto quer fazer. Então, vamos ficar muito atento ao Rio de Janeiro, porque é dali que vai vir, eu acho, né, a semente da desobediência civil. É dali que vai vir. Porque já está, ali já é uma terra sem lei hoje em dia.
E aí, só para terminar, Wellington, você falou de Martinho da Vila. Você sabe, quando eu fui a Angola, lógico que eu me vali disso. Eu falei, gente, Martinho da Vila, não, porque a minha escola é a Unidos de Vila Isabel, a escola dele. Por quê? Porque meus pais, quando casaram, o primeiro lugar que eles foram morar foi um apartamento em Vila Isabel. Eles compraram pessoal começando, pessoal duro quando casa, compraram no aquela coisa da Sistema Nacional da Habitação, aquela coisa que tinha, que o pessoal fazia lá a hipoteca por milhões de anos. Aí foram lá, eu nasci pequenininho lá, e aí pouco depois a gente se mudou para São Paulo. E a minha mãe fala, cara, que a Unidos de Vila Isabel, ela ganhou o carnaval, foi ou em 88 ou 87, primeira vez, com o enredo Kizomba, que foi um enredo resgatando a herança africana. E você sabe que era uma escola pobre, e ela fez o desfile, Wellington, só com doações daqueles panos africanos lindíssimos de Angola. E assim, a minha mãe fala que eu era pequenininho, bebê, e eles ocupavam um bairro ali, tocando. Aí ela disse que eu chorava, aí ela ia para a varanda e ficava vendo aquilo. Então, assim, é a minha escola de samba por causa disso. Tenho muito carinho, e carinho especial pelo Martinho da Vila, que, como você falou, sabe tudo de samba, e sabe tudo... Luna, sabe tudo de samba, e sabe tudo da ligação do Brasil com a África. É isso aí, Wellington. Pois é, estou de volta aqui. Rômulus, eu estava aqui tentando, quando você estava falando, eu estava tentando aqui copiar, eu pedi a Camila aí, certo? Ou Carlos Krebs, né? Camila, Carlos Krebs, o Niobe, ou quem estiver assistindo aí da equipe do programa, se puder quebrar o galho, né? Lá na Bahia a gente diz que quem quebra galho é macaco gordo, mas tudo bem. Mas tem lá no blog do Paulo Henrique Amorim, Conversa Fiada, tem a letra desse samba enredo com o nome do autor. Não encontrei aqui o nome do autor, por isso que eu demorei de colar aqui enquanto você estava procurando. Não encontrei o nome do autor. E eu queria que vocês colassem aí, ou no comentário fixado, ou na descrição dessa live aqui, a letra dessa escola, porque para ensinar também aos roqueiros, né? Porque o que é que a Globo chama de rock no Brasil? J Quest. Aí você vai ouvir a letra de J Quest, porque é golpista, né? Tem uma música de um avião dele, não, do telefone, que parece propaganda da TIM, né? Assim, é jingle puro aquilo. E tem outra que é propaganda da Gol. Vou por todo o mar e volte aqui pro meu peito, né? É uma coisa... É um rock bizarro, onde Falcão, que parece até que também já pendeu para o outro lado do golpe, ele é mais rock com música brega na letra do que a proposta real do rock como protesto. Aqui a gente está falando hoje de cultura e tal, já joguei o samba, joguei o rock, já registrei aqui o apagão das câmeras do Big Brother Zanin, né, que o Dr. Zanin vive sob os olhares atentos dos políticos que não têm o que falar e o que fazer como ato político. Aí vem e o nome da escola, viu, Rômulus? Não tem nada de Unidos, não, viu? É Paraíso do Tuiuti. Paraíso do Tuiuti, o nome do negócio, tá? É Paraíso do Tuiuti, é PT, Paraíso do Tuiuti. Tá? Então, aí o pessoal o pessoal do PT pega aí o Paraíso do Tuiuti, certo? Esse PT aí, e aprende a fazer política, né? Porque tem que dar nome aos bois, O cara foi lá, bateu, apertou a Globo, o golpe todo gemeu. E gemeu aquele gemido quase calado, como diria na música. Eu esqueci agora de quem é essa mãe, é uma música bem breguinha, inclusive. Né? Um gemido quase calado. Então, o gemido da Globo, dos apresentadores da Globo, com o nome da ala, a Niobe ontem destacou isso, sensacional. Manifestoches. Isso é a essência da criatividade brasileira que está sendo resgatada. Né? Não é esse ódio. Aí eu chamo ele carinhosamente de Bolsonaro, falou que que ele resolveria o problema da Rocinha em 5 minutos, sei lá, falou uma besteira dessa, assim, sugerindo que iria matar todo mundo. E tá rolando aí, eu não sei se é fake news, por isso que eu prefiro até que alguém aí que está assistindo o programa confirme se é verdade, que mora aí no Rio de Janeiro, ou que passou por lá, mas na entrada da Rocinha tem assim, ó, se prender o Lula, o morro vai descer pro asfalto. É isso, minha gente. Não tem negócio de ficar dando voltas,
porque seria um vilipêndio aos princípios de não sei... Que porra nenhuma, rapaz. Com o cara jogando sujo, você chama logo de escroto e de canalha, dá um tapa na cara, pune ele pelas leis que ele não está obedecendo e resolve o problema. Porque violência é o que Temer faz contra o povo. Violência é o que a Globo faz contra o povo. Violência é o que esses políticos vendidos estão fazendo contra o povo. Nós temos que jogar duro contra essa minoria que perdeu eleições, 4 eleições consecutivas, e tomou o poder através de um golpe para destruir o Brasil e a vida do brasileiro. Aí eu recebo as coisas fantásticas aí do WhatsApp, inclusive esse que me mandou para mim foi o senador Requião, uma mulher lá gritando, me defenda, Lula! Pô, aquilo. Aí eu falei assim, respondi pro senador assim, este vídeo no WhatsApp vale mais do que 1 ano de William Bonner falando mal de Lula. Não é isso, Rômulo, é porque tirou Lula, como o Camila muito bem colocou para mim, tirou Lula da condição de quem precisa de defesa para Lula como o grande defensor, porque é isso que Lula é, por isso que ele tem essa popularidade, ele é o defensor dos pobres. E é esse tipo de criatividade do brasileiro, sobretudo desse pobre, do miserável, que o PSDB e a Globo, como eu costumo dizer aqui, chamam de massa fedorenta, é esse povão que Gilmar Mendes não quer dar título eleitoral, que tem que ser o nosso foco. Rômulos, o nosso foco tem que ser esse. O pobre, o miserável. Lula é conhecido e respeitado internacionalmente porque tirou pessoas da miséria. Essas pessoas que voltaram para a miséria sabem que é Lula que pode dar a elas uma condição melhor. Por isso que temos que defender Lula como defesa da democracia, como contragolpe. Se Lula não fosse importante, esses desesperados do golpe não estariam aí doidos para que ele estivesse fora do páreo. Certo? Por isso que quem falar perto de mim de plano B, certo? Eu vou dizer que é quinta coluna. Rômulos, vou repetir aqui, ó. Quinta coluna ao serviço dos Estados Unidos da América na política brasileira. O resto, meu irmão, é... Como é que você chamou aquele negócio do pessoal da USP? Uspianismo, não é isso? Isso aí. Uspianismo, não é? É o cara... porque a gente tem que respeitar as instituições. Que instituição? E qual é a instituição que você está respeitando? Você deveria se respeitar. Para falar, bora ler aqui um pouquinho, Rômulo, eu vou passar para você, mas vamos ver aqui o que é que o pessoal que está com a gente aqui, a audiência é fantástica, muito obrigado a você que está aí nessa terça-feira de carnaval acompanhando a gente. Que beleza isso, hein? Só no Facebook arrebentou a boca do balão. Imagine lá no YouTube como é que não tá, né? Então, o pessoal está concordando aqui com a gente, a Veridiana Carvalho está dizendo exatamente o Wellington, não sei para quê, mas deve ser para essa última fala minha, porque é um dos recentes comentários. Tem a Daliane está falando que saiu em vários blogs, é verdade, sim, a faixa era STF, se prender Lula, o morro vai descer. Então, é verdade aí, ó, tá, já temos a confirmação de que é verdade. E é isso, não é uma ameaça de guerra, isso é uma reação natural, uma defesa, as pessoas precisam se defender, Rômulos. O povo está abandonado, Rômulos. O povo está abandonado, o povo precisa reagir, certo? E aí a Ana Tomazini, que também é nossa colaboradora aqui, disse que quando o povo acordar, os golpistas não dormem mais. Eu concordo, Ana, concordo com você. Ana Pombo está dizendo, não é fake news, está na entrada da Rocinha. Mais ou menos assim. STF, se prender o Lula, o morro vai descer. É isso. Então está confirmado. Rômulos, está tudo confirmado, está tudo dominado, Rômulos. Wellington, você falou várias coisas fundamentais aqui, eu queria lembrar. O uspianismo, a síntese, a gente já falava disso antes, né? Então, antes daquela história do Fernando Haddad e conversar por 5 horas com o Fernando Henrique Cardoso e dar entrevista fofinha na Globo News, no fim de semana anterior a gente publicou o artigo aqui, comentamos no programa sobre aquela questão desse uspianismo, dessa coisa de falar, ele quando deu entrevista para a Folha, falou, golpe é uma palavra muito forte. Eu usaria interrupção da institucionalidade.
Isso é o uspianismo. E aí teve um artigo, Wellington, que foi o que eu comentei logo antes da entrevista fofinha do Haddad à Globo News, falando do André Singer, que é outro que é professor da USP, também intelectual do PT, mas também é bem uspianismo. Ele articula isso da Folha, então por aí você já tira. E ele falando assim, o título era Lula, fora da disputa, coloca democracia em estado de suspensão. Isso é o uspianismo, é falar fofinho, é ir tomar café, porque são colegas ali de banca, colegas de cafezinho da sala de professores com o pessoal do outro lado. Então, assim, isso aí não está mais na hora de eufemismo. A gente quer falar a verdade e falar, dar nome aos bois. Invasão americana através do golpe do judiciário. A gente quer todo mundo do PT falar, em vez de falar essa coisa aí de não é golpe, não, é interrupção da institucionalidade, é democracia em estado. Não. A gente quer falar, o Brasil sou mais, Wellington, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Eu estou com o embaixador, falar invasão americana, entendeu? Juristocracia, é isso aí. A minha é essa. O senador Lindbergh, que teve com a gente, também está nessa, chamando já para insubordinação civil. Então, assim, a disputa dentro do PT, a gente está com a ala que não aceita. E aí, reforçando o que eu falei aqui ontem, está na hora de o partido se unir, como não se uniu, atrás da figura do José Dirceu. Aquilo que o Lula falou logo no dia seguinte da sua condenação, que ele não ia reconhecer aquela sentença, não aceitava, tinha que ter sido dito, Wellington, em 2012, quando o Sérgio Moro e a Rosa Weber disseram que iam condenar o José Dirceu sem prova. Era ali. E a Lava Jato é filha do Mensalão. Se a gente tivesse travado essa batalha, lá atrás não teríamos chegado aqui. E uma pessoa, o autor até daquele artigo que repercutiu tanto, ele falou, o PT chegou até aqui adotando a tática da lagartixa. A lagartixa, quando ela é atacada, ela solta o rabo, né, o rabo fica e ela sai correndo. Então, o PT foi atacado e, pô, não, joga o Zé Dirceu ao mar que eles vão deixar a gente quieto. Joga o Genuíno ao mar que eles vão deixar a gente quieto. Joga o João Paulo Cunha que eles vão deixar quieto. Joga o Vacari. O Vacari foi inocentado, tá preso lá. Tá preso lá, Wellington. Sabe por que ele tá preso, o Vacari, ex-diretor do PT? Porque provavelmente se ele sair, ele vai falar que o Eduardo Cunha não tá lá. Ele tá lá porque ele sabe de tudo. Então os caras devem ficar incomunicável. Imagina, Vacari botar ele numa televisão e falar, olha, lá não tem fraude total. Ninguém nunca viu. Eduardo Cunha, às vezes, estava lá, mas é um entra e sai. Ele vai, né? Vai, faz uma selfie lavando latrina e sai de novo. Vai lá bater o ponto, lava a latrina, desaparece. Sérgio Cabral William. Então, eles estão mantendo o Vacari. Outra bandeira que eu quero lançar aqui, Wellington, liberdade para Vacari. Porque a gente tem que continuar falando de Lula, mas a gente tem que lembrar que o Vacari está lá, nessa coisa da lagartixa. O partido não ocupou... Gente, como assim? O cara foi inocentado na apelação, nas duas condenações, o Moro, ele fica preso lá. Era para estar ocupado tudo. Então, acabou a lagartixa, porque a lagartixa... Assim, eu não vou julgar, eu não faria isso, porque eu acho que é uma falta ético-moral você largar um companheiro, e é uma falta política, como a gente viu. Então foi um erro político a lagartixa ali no Mensalão, de jogar eles ao mar achando que iam deixar. Não iam deixar, era só aquela técnica gradual, e decepando aos poucos. Mas agora não tem como, porque eles querem comer a cabeça da lagartixa, que é o Lula. Então não tem mais como ser lagartixa. Tem que ir para o pau e falar. Então, assim, liberdade para Vacari, entendeu? Dar nome aos bois. E, Wellington, você falava aí do voto do pobre, que é o que a gente tem que defender, o direito de votar, e isso também inclui, Wellington, uma pauta que a gente vai trabalhar mais para frente, que é a fraude eleitoral. E a fraude eleitoral tem na urna, pode ter na urna, porque a urna é vulnerável, mas a mais importante, Wellington, é a fraude como ela sempre se deu no Brasil e que continua se dando, tá? A gente tem informação que continua se dando, principalmente em votação proporcional para deputado, que é a fraude na totalização. Esse pessoal aí do TSE vende. Vou publicar uma matéria, já tem um material do esquema que foi desbaratado em TREs de venda de voto, de transferência de voto, de sobra eleitoral, como chama, na totalização. Então, isso não é teoria da conspiração, não, é a conspiração mesmo em prática. Não é teoria, é prática da conspiração. E aí, Wellington, para fechar isso, a gente falando essa coisa do nome aos bois, eu queria falar algo que ontem, a fonte minha lá, esse que escreveu esse artigo, falou assim, olha só, me ligou depois, né, para querer saber da repercussão do artigo, eu passei para ele que recebi ligações, Wellington, de pessoas do PT, até falando assim, o melhor artigo que eu já li, pessoa do PT, hein, filiado, falando assim, é o melhor artigo que eu já li sobre o PT em todos os tempos. Só isso, uma pessoa do PT. E falei para ele, teve uma que ligou, uma fonte minha que trabalhou no governo Lula e Dilma, essa fonte ligou para mim e falou assim,
é muito engraçado. Eu dei pulinhos aqui lendo isso, porque aquele artigo é o que era a relação do ocupante temporário do poder PT com as instituições ao redor. Então, assim, o pessoal vibrou, trabalhou nos governos, tá? Falou isso. Era aquilo que eu vi. Então, tá perfeito. Esse artigo é fundamental, a gente inaugurou aqui. E aí, essa fonte falou assim, olha só, vocês aí no Duplo Expresso, comunidade do Duplo Expresso, abriu a caixa de Pandora. Primeiro desmascarando a Lava Jato e depois colocando o dedo na ferida dessa coisa de não dar nome aos bois. Eles vão tentar com tudo, aí não só a direita, como os traíras no PT, porque todo partido tem traíra, gente. Né? Quando a gente fala que você está dizendo que o PT é traíra, não, a maioria do PT é gente maravilhosa, gente da luta. Gente, eu conheço tantos fundadores, aí tem Zuleika, aí, minha amiga, e o marido Mauro, lá do Rio, são membros fundadores do PT, desembargadora aposentada. Então, ela não é juristocrata, ela é juíza do trabalho, do trabalhador. Ela não é juristocrata, não. Então, ela é desembargadora, então, falando assim, a gente tem a gente conhece muita gente do PT, e a gente está do lado dessas pessoas, que não é da trairagem, não. Então, tem que olhar isso e dar nome aos bois. Quem não der nome aos bois, agora, tem que se explicar. Ou é porque está com o rabo preso, ou é porque subestima a inteligência do eleitor e acha que ele não pode saber que a gente está sob invasão, ou então está no bolso dos americanos, velho. Uma dessas três opções. Ou então é tapado também, quarta, né? Tapado e não consegue entender. E aí eu queria dizer que ontem, o perfil no Twitter da Embaixada Americana no Brasil colocou uma foto do diretor-geral da Polícia Federal nos Estados Unidos visitando os espiões, visitando a comunidade de inteligência. Então, CIA, NSA, FBI. Aí olha o texto do tweet, ó. Diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, visitou os Estados Unidos e conversou com agências de aplicação da lei americana sobre o fortalecimento da colaboração. Hashtag colaboração, eles botaram. Ó. Hashtag colaboração com o Brasil. Hashtag relações bilaterais. Essa fonte tinha falado para mim, antes de eu ver isso, falou assim, vocês abriram a caixa de Pandora, eles vão tentar fechar, então agora tem que arrombar a caixa de Pandora, então seguir nessa, e as coisas vão se acelerar. Agora a definição vai ser rápida. Vai ser rápida. Voltando do carnaval, para um lado ou para o outro. A definição vai ser rápida. Isso aqui, esse tweet é recado. É recado. Tweet da Embaixada do Brasil mostrando que o cara está lá nos Estados Unidos, ele falando que vai reforçar colaboração. Então, assim, é a hora, não tem composição agora, é a hora eu sempre falo aqui que corrida não é sprint, é maratona, não é sprint, não é tiro, né, não é Usain Bolt, a gente é poltergeist, keniano, não é jamaicano, é keniano, a gente não é corrida de 100 metros, é maratona, 42 quilômetros, mas agora a gente está chegando no sprint. É aquela sprint em corrida, é aquela fase final que você dá o tiro final para aquela coisa, cabeça para frente para os aliados chegar. Então, assim, isso aqui é recado. Porque eles estão falando assim, a gente vai reagir, hein? Isso aqui é recado. Então, assim, as coisas se aceleraram em virtude do trabalho aqui, gente, da comunidade, o pessoal que me mandou a coisa da FRA, isso falando, a gente aqui é muito humilde, né, Wendel? Porque você vê, as duas coisas que abriram a caixa de Pandora não foram nossas. A FRA foi uma pessoa que mandou, né, uma colaboradora, e esse artigo do dedo na ferida do dono da Domas Bois foi essa fonte aí, né, que observa de perto. Então, agora acabou e eles vão vir com tudo, já inclusive com esse tweet canalha dizendo assim, olha aqui, a gente está fechado com os Estados Unidos, e eles mostrando que quer aumentar a colaboração. Então, agora a coisa acelerou, agora é vida ou morte, Wellington. Então, lembrando aquilo que a gente falou outro dia, que a gente infernizou Ano Novo e Natal deles, infernizamos Carnaval, aí eu falei, olha, vamos infernizar Dia das Mães, Páscoa, Dia dos Pais, e vamos infernizar principalmente o 7 de setembro, Wellington, porque eles queriam instalar o 4 de julho no Brasil. Mas a gente vai reafirmar o 7 de setembro, já vamos estar em campanha eleitoral, Lula na televisão. Imagina esse programa eleitoral dia 7 de setembro, Wellington. Imagina isso. Lula vai estar na televisão e a gente, numa liberdade cívico-cronológica, a gente vai decretar, né, declarar uma nova independência, um novo 7 de setembro, de novo, em 7 de outubro. Carlos Kebs viu para mim a data do primeiro turno, 7 de outubro. A gente vai declarar lá, no dia do voto, vai ser a nova independência, dando a vitória em primeiro turno ao presidente Lula. Então, assim,
Eles tentaram botar o 4 de julho, a gente vai declarar 2 7 de setembro esse ano, Wellington. Com certeza. Rômulo, para complementar aí duas coisas que você falou muito importantes, eu quero dizer o seguinte, que essa coisa de traição dentro do partido, ela existe até na China, onde existe a pena de morte para casos de traição. Trair dentro do Partido Comunista Chinês significa pedir a morte. Existe pena de morte lá. Imagina o Brasil que não tem. Existem, sim, células cooptadas dentro do PT, certo? O problema é que a gente aqui não tem rabo preso a ninguém e fala essas coisas. Eu vou, para evitar que esse debate seja o centro das atenções, apenas me limitar a dizer que sei dos nomes de pelo menos 4 deles, certo? Há pelo menos 8 anos, certo? No dia que eu conheci Rômulus, eu conversei com Rômulo sobre isso. No dia que eu conheci Rômulus, aí você pega o comportamento de cada um deles, não vou dizer os nomes, você vai, olha aí quem é que ignora o nome de Lula, quando o circo está pegando fogo, vem com a mega novidade, um super texto, a educação está ameaçada, certo? Veja aí, quem é que faz essas coisas, tá bom? Quem foi que fez Dilma não reagir? Porque era para a gente estar celebrando o 5º ano de prisão de 5ª categoria lá do MBL, e desse povo todo que começou a fazer manifestação na rua, aquele povo dos 20 centavos, cadê? Cadê o povo dos 20 centavos? Era para a gente estar completando 5 anos de prisão dos criminosos lesa-pátria. Era isso que a gente tinha que estar fazendo, para matar o mal ali pela raiz. Tá? Essa era uma coisa, Holmes, que eu queria falar. Então, existe sim conspiração dentro de qualquer partido, de qualquer país, inclusive da China, que tem pena de morte. Imagina o Brasil que não tem. Tá? E a outra coisa que eu queria lhe falar é sobre essa divulgação aí do que você falou. Cooperação, com hashtag da Embaixada dos Estados Unidos falando de cooperação com o Brasil. Um trabalho em parceria. Eu vou dizer a você que está me assistindo agora que o ato de pregar alguma coisa também é um ato de parceria entre o martelo e o prego, certo? Eu acho que o Brasil tem que parar de querer ser prego dos Estados Unidos, não aceitar que os Estados Unidos sejam martelo do Brasil. Tá, Romulo? Desculpa aí, eu estou hoje meio alegórico, carnavalesco, porque é dia de carnaval, eu estou pegando aí o espírito da Tuiuti para denunciar mesmo. Eu já estou até dando a deixa para a próxima escola de samba do próximo ano. Pega o tio Sam com o martelo na mão, não é? E um sei lá o quê, que simboliza o Brasil. O Brasil é tão amplo que não pode ser um símbolo só, mas sei lá o quê. Porque Carmen Miranda é portuguesa, né? Não dá nem para dizer que é o símbolo do Brasil. É a brasileira estilizada, é a brasileira de Hollywood. Não é? Tipo exportação, é brasileira tipo exportação. É, brasileira de exportação. Olha, então. O pessoal não ama Carmen Miranda, cuidado. A gente já tem muita gente querendo tirar a nossa pele, Wellington. Não estou tirando mérito de Carmen Miranda, não. Inclusive, um dos sambas que eu mais gosto é Americanizado. Aquela letra é fantástica, certo? Mas aí eu pego o tio Sam de martelo e um brasileiro, sei lá, um brasileiro qualquer aí, que simboliza o Brasil de modo geral. Ou uma feijoada como prego, né? A feijoada simboliza o Brasil como prego. Porque martelo e prego também é parceria. A questão é que eu não quero ser prego a vida toda. Levar na cabeça o tempo todo. Então, é bom que a gente promova esse... Rômulo, para fechar aqui a nossa live, que a gente já está chegando ao final, eu proponho também a extinção da Polícia Federal. Um dos maiores crimes praticados no Brasil é o crime econômico de sonegação de imposto. Os poucos milionários brasileiros, que concentram mais de 51% da riqueza do país, eles não pagam impostos. Quem paga imposto é a classe média desavisada, aqueles antarelos, né, que estavam lá naquela ala dos fantoches, não, mas tem um nome lá que esqueci, eu falei agora o nome, vou repetir aqui o nome da ala,
manifestoches, né? Na aula dos manifestoches, a classe média e o assalariado, de um modo geral, esses pagam impostos. Então, crimes econômicos, a gente junta. Olha a economia, Rômulo, que ideia fantástica, viu? Você extingue a Polícia Federal, aí a delegada Macarena, que foi promovida a superintendente, não vai ter utilidade, ela perde o emprego e vai procurar ser o que ela sempre sonhou, dançarina do Faustão, ou qualquer coisa que valha para quem quer aparecer e não para quem quer trabalhar, não é? Aí junta com a Receita Federal e cria a Polícia de Crimes Econômicos para prender os verdadeiros ladrões do Brasil, os verdadeiros corruptos do Brasil, que são sonegadores da elite. Né? Cada sonegação dessa paga 100 escolas, constrói 1000 casas, Minha Casa Minha Vida. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando. Rômulo, um prazer estar aqui com você, mais uma live. A gente planejou 30 minutos, estourou esse, como diz Carlos Krebs, a gente não estoura teto, a gente vai acumulando, como é que é, perendocalhos, né, que chamam? Não, isso é engraçado. Wellington, acho que eu já estou te contaminando. Pessoal, o Carlos Krebs falou ontem, que alguém falou assim, nossa, o Rômulo é aprendiz de Fidel Castro, né? Aí, mas o outro lá falou assim, que queria ver uma live minha com o Rui Costa Pimenta, mas falou, mas aí ia ser 12 horas a transmissão, 12 horas, o cara lá naquelas transmissões do pessoal falar 4, eu ontem falei 1h45, falou, puta merda, imagina esses dois, vai virar a noite na live. Licença aí, Rômulo, só você vai complementar, porque eu vou ficar ausente do programa durante alguns dias aí, não está com a data prevista, mas pode ser já na próxima semana, pode ser depois, né? Tudo pode acontecer. E aí eu estava pensando, eu já cheguei a conversar com ele, ele concordou, e eu agradeço desde já, é o Leonardo Stoppa, de ser o substituto, né? Aí Camila, a nossa produtora, Wellington, Leonardo Stoppa e Rômulo juntos, esse programa vai começar às 6 da manhã e vai terminar que horas? Então vai ser o Carlos Krebs que vai me substituir. Tá? É verdade. Você sabe que aquela live que a gente fez com o Carlos Krebs na Extra na semana passada, que é uma longona também, dessa de 1h36, tá um sucesso, assim, o pessoal tá adorando. Então vai ser legal, mas eu prometo que eu vou me controlar no programa. Não, mas no programa não vou falar tanto, não. Mas, Wellington, você sabe que essa sua ideia da fusão da Polícia Federal com a Receita, a gente tem um leitor muito qualificado que ajuda a gente muito aqui. Para quem eu mando um abraço para ele, para a esposa dele, a Renata, e para o sobrinho deles, o Leonardo, que é meu amigo no Face desde ontem. Um gurizinho, Wellington, um menininho, ele diz que ele não perde um programa nosso vendo lá. O cara viu a foto no Face, ele é cheio de marra. Assim, uma gracinha. Eu te mandar depois o link para você ver. Então, aí eu queria dizer o seguinte: ele, que é um leitor muito qualificado, falou que a sua ideia é sensacional, dessa fusão para ser a polícia contra crimes econômicos. Imagina, Wellington, uma liderança política encampar e dizer que vai botar isso no programa de governo. Uma das primeiras reformas é entrar lá e fazer isso. Imagina o potencial disso aí, político-eleitoral, mas principalmente de botar a faca no pescoço dessa galera aí, falar assim, estão indo atrás do Lula, a gente vai botar a PF e a Receita Federal para ferrar vocês de vez. E aí, para fechar, Wellington, eu queria dizer que você falava aqui da coisa da trairagem, que você sabe os nomes, você me falou isso, inclusive, tem um que você soube antes do PT chegar ao governo. É aquela questão que você falava aqui, Wellington, lá do Lenin Moreno, você fez um comentário sensacional, que foi aquele que foi eleito presidente do Equador, e aí eu falei, ele foi eleito e aí foi cooptado, se vendeu ao Império. Você falou, não. Ele foi plantado lá antes. Ele já estava plantado, que era para quando entrar, já ter o cara e trair. Então, a mesma coisa, você soube que um desses era infiltrado ali na burocracia do PT, antes do PT chegar ao governo. E você soube por fonte da inteligência estrangeira. Então, assim, a coisa tensa. E aí, para fechar, eu queria deixar aqui o convite para você que está nos vendo, ir lá no nosso site, duplaexpresso.com, e colocar a opção para receber notificações no seu browser, tanto no celular como no computador, ou notificações de receber o conteúdo por e-mail. Porque aí, assim que a gente entra, você recebe, já vem para cá, e aí dribla toda a tentativa de boicote aí, porque tem redes sociais, atenção, são americanas, gente. São americanas e a gente está em guerra de invasão híbrida que usa muito, muito a informática e redes sociais. Então, assim, para driblar essa galera,
é notificação na veia, Wellington. Quando você falou assim, carnaval, globeleza, nada. É política na veia, então a gente quer também notificação na veia para a galera, a gente entrar no ar, já está aqui com a gente. Então, queria falar assim que vou agora, desligando aqui, assistir o desfile da Paraíso do Tuiuti. Desculpa, eu confundi o nome, Wellington, porque essa escola não é tradicional. Ela subiu para o grupo especial há pouco tempo. Eu, como estou já um tempinho fora do Brasil, não é da minha época vê-la. Eu fui muito carnaval, Wellington. Ia lá assistir, meus pais, gostava de ver. E não é da minha época, então por isso desculpa, mas Paraíso do Tuiuti, vou aí que ver, todo o pessoal, recebi de gente do PT, Wellington, me mandou o link, já viu, então assim, tem muita gente boa no PT, hein, gente, tá na luta, é a maioria, mas tem que ficar de olho no pessoal do plano B, esse pessoal do plano B é o plano E, Wellington, plano Estados Unidos da América, então fico aqui e a despedida. Valeu, obrigado, Rômulo. Eu quero agradecer também, Rômulo, a Roberta Lopes, Roseane Bezerra Melo, Marcelo Neves, Terezinha Nunes, Adriano dos Santos, Paulo Torres Barbosa, Vivi Lemon, Genivaldo Cruz e Gringa Brazilian. Olha, eu sou grato a você. Gringa Brazilian, meu abraço, ela é maravilhosa, é uma ativista, ela é cantora de uma banda, Wellington. Ela ficou muitos anos aqui, mega ativista do Twitter, fez uma tradução aí que repercutiu, a gente está falando aqui de infiltração, ela fez um artigo aí que repercutiu muito tempos atrás, uma tradução de um artigo de autoria do Glenn Greenwald, que a gente já cobriu aqui, e que você sabe, Wellington, que ela pediu para muitos sites publicarem, ninguém quis. O que ela mandou, eu falei, interesse jornalístico claríssimo, eu vou publicar, sim, eu estou só esperando que o nosso amigo aqui tinha feito uma tradução de um outro artigo, e aí eu falei, esperei a autorização, aí coloquei os dois juntos e publiquei, e foi um massacre, assim, tipo, o esquema é forte, gente. O esquema é forte, assim. Os ataques que eu sofri, eu passei 2 dias sem fazer nada, só respondendo ataque em rede social. Então, assim, aqui, como você falou, a gente não tem rabo preso com ninguém e, em vindo coisa de relevante para a luta, a gente publica sem hesitação. Então, fica aqui o meu agradecimento à Gringa Brasília, que foi a responsável pela tradução de um artigo que trouxe aí essa discussão de quem que é. Aí eu volto àquela coisa do Sun Tzu, Wellington. Conheça, você tem que conhecer a si mesmo e ao inimigo, senão você vai perder. Se você não conhece a si, quem está do seu lado de verdade e quem é o seu inimigo, você vai perder todas as batalhas. Então é isso aí. Então, Gringa Brasília, meu beijo especial para você aí, nossa parceira, Wellington. É isso aí, eu quero agradecer a toda a equipe do Duplo Expresso também, que no Carnaval está aí trabalhando todo mundo, Carlos Krebs trabalhando, Camila Govedice, que não para, né? Temos a Ana Tomazini também, que está retuitando tudo que passa pela frente. E eu quero agradecer, sobretudo, a você, que acompanhou essa live de muito sucesso, Rômulo. Batemos aí uma audiência superior à média nossa. E eu sou feliz por você estar valorizando o nosso trabalho. Eu recomendo que você visite a página duploexpresso.com, que é a página que nós estamos alimentando com as notícias e comentários aqui do programa. Do Duplo Expresso, que é de segunda a sexta, às 6 da manhã até às 7h30, e também dessas lives que fazemos. E temos colaboradores que estão agora começando a escrever, outros vão começar a fazer vídeo. Tá virando blog o negócio e tá virando uma página de notícias que a gente quer fortalecer cada vez mais. Muita coisa boa vai acontecer em relação ao nosso trabalho nos próximos dias. Esse mês de fevereiro é um mês de uma revolução muito grande nas plataformas nossas aqui de tecnologia. Rômulus, eu tenho que destacar, Rômulus, assim eu não vou dizer equipe, porque não é verdade. Você, Rômulus, fez um investimento fantástico para isso. Eu fiz um investimento mais modesto, mas para convergir com o investimento do Rômulus, onde vamos poder transmitir simultaneamente em diferentes plataformas o programa, atingindo cada vez mais. Eu agora virei tuiteiro, estou virando VKzeiro, vou para o VK também, Rômulo. Eu sei que você vai ficar mais com texto, vou ficar mais com vídeo, e a gente vai ampliar essa fala, tá? E eu quero agradecer a você por isso. É o nosso trabalho, é o trabalho da Resistência, é o trabalho da Tuiuti, é o trabalho de Lindbergh Farias, de Roberto Requião, né, de Vanessa Graziottin, de Luiz Hoffman. Wellington, falou do investimento, o pessoal agora vai se desesperar. Trouxe aqui para mostrar. Já chegou, hein? Já chegou
A gente vai agora ferrou, meus amigos aí da Lava Jato. Agora ninguém segura. Pois é, isso aí é nada mais, nada menos do que um servidor fabricado especialmente para o duplo expresso, com mais de 18 processadores, certo? E que vai permitir a qualidade 4K ao vivo, certo? Transmissão de qualquer coisa, e que inclusive nós vamos ceder em alguns momentos, né, Rômulo, para o compartilhamento do Miguel do Rosário no cafezinho e de outras pessoas que estejam engajadas com a gente. Essas pessoas que trabalham contra o fake news, que é a notícia que esconde, a notícia que assusta, que é fantasma, ninguém vê, mas assusta e existe, como as bruxas, como diria Miguel do Rosário, tá? Então, bom carnaval, terça-feira de carnaval. Amanhã, quarta-feira de cinzas, a gente volta às 10h30 da manhã de Brasília com o senador Lindbergh Farias e o nosso comentarista de assuntos institucionais. Tá vendo que eu tenho uma boa memória, Rômulus? Samuel Gomes. Valeu, Rômulus, um abração. Tchau, tchau. Um abraço para você e vou deixar o último penduricalho aqui, como diz o Krebs, que é o seguinte. Inclusive, era essa palavra que eu queria lembrar, penduricalho, era isso. Meu último penduricalho, que homenagem a esse pessoal aí do judiciário cheio de penduricalho, então, meu último penduricalho. Você que comentou aí ao longo da transmissão na live no YouTube, agora a gente já aprendeu a fazer a cópia. Desde o de ontem, eu incorporei no próprio post lá no blog, copiar embaixo todos esses comentários, fica legal, direitinho, bonitinho lá. Acabando aqui, vou pegar os últimos, vou colocar lá. Fiz o teste ontem, funcionou. De novo, reforçando, acione as notificações por e-mail ou do browser. Queria falar, se falava aí da equipe, que agora com a máquina que o site vai decolar. E aí a gente vai começar a parte das abas, o pessoal fala, poxa, quando vai começar as abas, os colunistas, a gente quer ouvir mais Niobe, quer ouvir mais Paulo Gamba, quer ouvir mais Rubens, quer ouvir mais Patrícia Vauquier, quer ouvir mais Carlos Krebs. Então, a gente vai fazer isso, e aí, Wellington, esse pedido especial, o pessoal me pede, assim, eles querem mais Paulo Gamba, mais Paulo Gamba, olha só, fala assim, a gente aqui já sabe que a coisa no Brasil já é filtrada, mas o que o Paulo Gamba traz pra gente, nem na imprensa internacional, nem eu aqui, vendo BBC, estatal francesa e estatal suíça, não, às vezes até vendo Al Jazeera e Russia Today, nem isso, Paulo Gamba é assim, eles falam, então eles querem que Paulo Gamba faça vídeo dele falando mais coisas, que ele escreva, porque o Paulo Gamba traz o que você não vê em lugar nenhum. Você falava da Ghost News, você lembrava aí, né? Um leitor nosso falou a terceira perna, que você vai gostar. Eu falei ontem no programa, repetir hoje. Tem a fake news, que a gente conhece já, né? Tem a Ghost News, que é aquela que o Pig esconde. E aí ele falou que tem a Phishing News, né? O phishing, que é aquele e-mail malicioso que rouba a senha para pegar sua atenção. Então, o Phishing News é o boi de piranha. É o Barroso falando em chamar o cara da PF para explicações, para parar de falar de FRA e Lava Jato, para parar de falar das coisas relevantes. Então, a Phishing News é o que eu falei, é o paninho vermelho na frente dos touros. Assim, para de falar disso aí, que isso aí derruba. Então, vem falar do Temer e da Polícia Federal. Então, é a Phishing News, é a terceira perna do golpe político midiático. E aí, para fechar, eu falar que chegou o computador, já mostrei, corri, fechei, e é isso aí, já fechei tudo. Então, acabando agora, vou pegar esses comentários aí da galera, comentários maravilhosos, a gente vê tudo depois, e colocar lá no site, Wellington. Mais alguma coisa? Só desejar um bom carnaval e o sucesso garantido aí do nosso bloco Desunidos da Esquerda, que continuou trabalhando, que trabalhou duro nesse carnaval. Você tem umas sacadas dos Unidos da Esquerda. Lindbergh riu pra caramba. Você fala, vocês estão de morrer. Então é isso. E aí, terminando aqui, para já entrar no clima do Desunidos de Esquerda, vou ver o Tuiuti, convido você a ver o desfile deles e compartilhar, porque para a gente mostrar, para ver se a galera finalmente entende, Wellington, liderança política, como é que se faz política, Wellington. Não é. Desligou lá o pau de selfie do Cristiano Zanin, que colocaram nele, não foi ele que quis, não, hein? A gente aqui a gente admira muito e defende o trabalho do Cristiano Zanin, que foi de uma perfeição técnica. Mas, assim, sem a revelia dele, colaram um pau de selfie nele com 4G para ficar transmitindo. Então, terminando aqui, vamos deixar lá ele curtir as férias, as crianças, lá ele e a Valesca, e a gente vai assistir aqui a Tuiuti, Wellington. Então, fica aqui meu abraço, até a próxima live amanhã com o senador Lindbergh Farias, ele que hoje em dia já é carioca também, além de paraibano. Quero saber o que ele achou desse carnaval,
da Tuiuti, Wellington. Então, até amanhã, galera. Até amanhã. Um abraço.